Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é Escolha Investir Sempre, porque isso é super importante. E hoje estamos de aniversário, estamos numa edição especial comemorativa e para isso, hoje a gente trouxe um convidado especialíssimo. Esse é um cara que, vocês vão gostar de conhecer esse cara. Ele se chama Marco Giovanni. Eu conheço mais como Marco, mas para o mundo financeiro ele é mais Giovanni. E ele, pessoal, ele é economista, ele tem especialização em marketing e finanças, mestre em administração pelo IBMEC, ele participou do curso de gestão de investimentos alternativos para fundos de pensão na Wharton University de Pensilvânia. Ele é conselheiro fiscal e tem certificação de conselheiro fiscal e de administração, também tem certificação CNPI. Ele é atualmente vice-chairman do Bank of America Merrill Lynch e é uma pessoa assim de um grande executivo de extremo talento, muito talentoso e o mais importante, é muito gente boa, é um cara muito bacana e é um prazer ter você aqui, Marco. Poxa, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. E antes de eu te passar a bola, eu queria já te fazer uma pergunta. Quem é esse tal de Marco Giovanni? Bom, em primeiro lugar aí, obrigado, Gabriel, pelo convite. É um prazer aqui poder estar falando aí, trocando um pouquinho da nossa visão, da nossa experiência. Você deu o meu currículo aí, eu falei assim, gente, esse cara é velho, estrada. Na realidade, cara, eu sou essa pessoa, eu sou um cara bastante reverente, eu me considero uma pessoa questionadora, eu me considero uma pessoa que gosta de desafios e que, ao mesmo tempo, gosta de exercer a minha criatividade, embora eu trabalhe no setor financeiro aí já há longos anos. Sem querer aqui entregar já a minha idade, mas eu estou há mais de 30 anos trabalhando no setor financeiro, então há muito tempo, já passei por várias áreas. Cara, então eu me considero um cara que gosto de descobrir o novo, gosto de ter amigos, gosto de amizade, gosto de conversar, gosto de falar, e o teu pessoal vai perceber isso, eu falo mesmo. Pergunta o que eu estou falando, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que... Não deixa de ser uma terapia, né? Coletiva. Quando a gente começa a falar e começa a comentar, e é impressionante como muitas vezes as pessoas elas não querem debater e elas escutam e só vão na base do que escutam sem questionar, e aí a gente começa a viver esses momentos de fake news, todas essas coisas loucas aí, porque falta um pouquinho das pessoas começarem, vamos dialogar, né? Deixa eu ouvir teu ponto de vista, você escuta o meu, e aí daqui a pouco a gente começa a ter o senso crítico, e isso vale perfeitamente quando a gente fala no mundo das finanças, né? Com certeza. Marco, eu não cheguei a comentar aqui na tua bio, mas, poxa, você ganhou prêmios já como melhor relações com investidores, né? Então, você é um cara que é super reconhecido pelo teu trabalho de relacionamento. Te pergunto, poxa, o que te levou a fazer economia? Você tem esse DNA, assim, de gestão com pessoas? Isso é antes ou depois? Assim, em que momento a sua carreira enveredou para essa área mais de relacionamento com pessoas? Cara, isso é muito louco, porque, na realidade, eu não sei por quê, eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar logo para a universidade, que eu queria logo ter minha independência. Então, eu fui fazer vestibular com 15 anos. Então, você... Caraca! Sério, cara, com 15 anos, sabe? O que um jovem com 15 anos, ali na minha época, inclusive, né? Década de 80, pô, o que essa pessoa tem na cabeça, né? E por incrível que pareça, cara, eu fiz vestibular para geologia na UNB, era o melhor curso de geologia no Brasil. A UNB era ranqueada a melhor faculdade. Eu nasci em Brasília, na realidade, né? Sou geração de Brasília. A capital foi fundada ali em 1960, eu nasci em 66. Então, tinha 6 anos que Brasília tinha sido inaugurada. E quando eu entrei na UNB, eu achava que meu negócio era entrar em caverna. Eu sempre gostei muito dessa coisa, olhar para dentro da terra, o que tem. E eu estudei, eu fiz 3 anos de geologia. Só que ali, né, quando você ainda está naquela adolescência, você não sabe bem exatamente o que quer, e na época você não tinha tecnologia, você não tinha computador, né? Você tinha que ir para uma biblioteca, sentar lá, passar o final de semana, pegar um livro, buscar naquelas umas gavetinhas que tinham umas fichinhas, né? Milhares de fichas, e você fazia aquela pesquisa bibliográfica e tal, para você se informar sobre as coisas. Hoje não, hoje está muito fácil. Hoje
a turma nova já não quer nem mais saber de mercado de ações, por exemplo, quer falar de criptomoedas e etc. e tal, alguma coisa que foi lançada lá na China, a turma aqui já está olhando e etc. e tal, e vice-versa. Então, cara, a economia, ela foi, na realidade, foi assim, um acaso, porque com 3 anos de geologia, eu falei assim, cara, eu entrei naquele dilema, quero viver no mato, na caverna, ou quero viver na cidade? Aí eu já estava beirando os meus 18 anos, jovem e tal, e aí você fica naquela, o que eu quero para mim, né? E aí eu falei assim, deixa eu experimentar, porque eu sempre gostei muito de exatas. Poxa, eu fui monitor de química qualitativa. Uau! Você sabe o que é química qualitativa? Você pega uma solução, você vai botando os negócios, aí você vai separando os elementos e vai calcular o mol, né? Quanto o peso daquela substância X, Y, Z. É uma coisa meio louca. Às vezes eu fico assim, será que eu fiz isso mesmo? Poxa, eu passei com 10 no curso, aí o professor me chamou para ser monitor e tal. Mas, ao mesmo tempo que eu gostava dessa coisa meio de pesquisador, gostava muito de números e tal, eu gostava de entender um pouco a vida das pessoas, a sociedade, comportamento e tal. Então, foi aí que eu falei assim, deixa eu olhar um pouco para o lado de humanas. E aí eu fui estudar. Inicialmente, eu pensei em fazer muito direito, eu sempre gostei muito de línguas, de artes, fiz teatro e tal. Eu pensei até, namorei um pouquinho ali indo para ser diplomata, Rio Branco, né, Brasília e tal. Mas eu também gostava muito de exatas, gostava de números, gostava de fazer cálculo, etc. e tal. E aí eu fiz direito eu achei muito blá, 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 muita, sabe assim, termos super difíceis, oratória e jurisprudência, hermenêutica. Eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Isso é latim? Eu não estou entendendo esse negócio. E aí eu comecei a olhar a economia, cara, e economia, ali eu me encontrei. Porque ali, ao mesmo tempo que você está discutindo modelos quantitativos, sabe, você está discutindo política pública, política econômica, planejamento, né? Ou seja, a impressão que me dava é que ele unia o que é exato, o que está no cálculo ou na teoria, com a prática. E, coincidentemente, cara, eu vi agora, sei lá, tem uns 3 dias, por acaso, zapeando na televisão, eu vi um documentário eu não lembro agora o nome do canal, mas falando da história das moedas que o Brasil já teve. Se não me engano, o Brasil teve mais de 12 moedas desde a sua fundação, né? E, cara, foi impressionante porque eu vi ícones da época, né? Os agentes que efetivamente colocaram Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, e tudo isso aí eu estava fazendo na minha faculdade. E cada hora era uma novidade, você estudando o que aquela política econômica, o efeito que aquilo ali vai trazer, né, nos fatores de produção, na economia, etc. e tal, e que são coisas que hoje, né, as pessoas nem sonham. Né? Inflação de 80% no mês. A gente agora está falando de inflação por conta aí do repique, o PIB voltando, consumo aumentando, a pandemia querendo aí, né, ficar para trás com a vacinação e tal. Você vê todas as economias bombando, o mercado crescendo, e aí a inflação voltando. Mas aí a gente está falando de uma inflação de quê? 7% ao ano, de 7% ao ano. Isso, para quem não viveu aquela época, não sabe o que significa. Acha que a inflação isso aí é 4% ao ano, 4,5%. O nosso sonho da minha geração era ter uma inflação a lá Estados Unidos na época, que era 4% ao ano. É aquela coisa, a latinha de coca era $1 era 10 anos, entendeu? E não passava disso. Né? Então, a economia ela aconteceu muito nesse meio processo assim de, cara, o que eu quero para mim? Né? Eu não queria ficar dentro de um laboratório, ou, sabe, fazendo cálculo, ou dentro lá da Terra, fazendo medições de mineralogia, etc. e tal, mas eu também não queria, sabe, ir para ciências sociais, ficar uma coisa muito etérea, muito intelectual, zona. Eu queria uma coisa mais prática. Eu tenho muito essa coisa de ver a teoria aplicada à prática. Isso eu acho fantástico. E a economia é muito isso, porque uma decisão que um agente econômico toma, e aí o agente econômico, não estou me referindo apenas, por exemplo, a governo, né? Um diretor financeiro numa empresa. Tem um caso específico, na época lá da Sadia, Perdigão, que quando eu estava até fazendo meu mestrado, eu apresentei esse caso,
que foi uma decisão, os bancos bateram na porta das tesourarias, oferecendo ali contratos para eles, como é que se diz? No momento que você tinha, o câmbio estava tipo 1,8, sei lá, eu não lembro exatamente. Memória não é muito meu forte, tá? Mas, assim, poxa, você com câmbio a R$ 2 o dólar, olha que delícia, né? Você comprar dólar a R$ 2, hoje a gente está com dólar a 5 e tanto, entendeu? Sabe, assim, então o brasileiro se sentia rico, né? Então, e muita gente achava que era plano real, papapá, que o dólar ia ficar nisso, essa paridade ia ser essa, e não é bem assim que funciona, né? E aí, teve empresas, uma delas na época era a Sadia, o cara fechou vários contratos, entendeu? Só que tinha uma cláusulazinha capeta, né? Uma cláusula que chegava e falava, ó, se você tem uma variação do dólar de tanto, esse contrato vai ser reajustado a tanto, né? Aí você fica assim, mas qual é a probabilidade? Não vai acontecer. Quando que a gente sonhava que a gente ia enfrentar uma pandemia? Pois é. Né? A última foi há 100 anos atrás. Então, você nunca acha que vai acontecer. Né? Você vai pela probabilidade. Né? Mas a probabilidade muito baixa, não vai ter, né? Não vai acontecer e tal, e toma risco. Só que acontece, né? Que é o Black Swan. Né? Eu lembro que na época que eu estava fazendo economia, eu tive bolsa de iniciação científica, que eu estudava a teoria do caos. A teoria do caos é meio que precedente a essa coisa do cisne negro, porque o caos é exatamente isso, é aquela coisa tão improvável, mas na hora que ela acontece, é uma ruptura. E o que você está vendo hoje, por exemplo, no setor de tecnologias, fintechs, né? Hoje é impressionante, quando você vai falar de estratégia de uma empresa, você já não fica pensando assim, o que eu vou fazer para ampliar meu mercado, para crescer, ganhar consumidores, para vender mais, tá. Não, você já entra numa posição defensiva. Quais são os disruptores do meu mercado? Pois é. Né? É impressionante. Então, assim, você começa... É como se você trabalhasse um planejamento, tipo assim, olhando assim, poxa, o que vai quebrar o meu negócio? Sim. Né? E quando você monta um negócio, né, pelo menos a teoria fala isso, a empresa ela foi criada, você cria ela não para morrer amanhã. Quem vai morrer somos nós. Nós temos, como é que se fala, prazo, né? Nós somos biodegradáveis. Né? As pessoas, nós somos biodegradáveis. Mas as empresas não precisam ser. Claro que na história você tem N exemplos, né, de questões que foram disruptivas. Né? A Kodak fazia filme, ponto. Filme para a galera jovem. A câmera, você tinha um rolinho que você botava na câmera e você tinha que passar, bater foto, você não sabia como é que tinha ficado a foto, não dava para avaliar, depois você tinha que mandar revelar. Este filmezinho, a Kodak tinha um monopólio. E ela não acreditou, e parece... tem um case, um estudo de casos, não sei se, eu acho que é da Harvard, contando exatamente isso. A pessoa que inventou a questão da foto digital veio do quadro da Kodak. Eu já ouvi falar dessa história, que eles que criaram a câmera, só que não acreditou. investiram, né? Não acreditou, ele não pensou, ele não olhou que aquilo poderia disruptar, né, o negócio dele, romper o negócio dele e acabar com aquele negócio. Sim. Então, ali, ele decretou a morte da companhia. Claro que aí depois você tem que se reinventar. Sim. As empresas, elas se reinventam. E quando a gente fala de mercado financeiro, é impressionante. Não deixa de ser uma reinvenção. Né? A gente agora está na moda falar de Open Banking. Aliás, eu lembro, tá? Que você comentou aí quando eu ganhei o prêmio de melhor RI, foi da IR Awards, Investor Relations Awards, da Investor Relations Magazine. Era um prêmio internacional, só que era focado só para o Brasil, entre todos os profissionais de relações com investidores do Brasil. Foi no ano de 2009. E eu lembro que eu entrei na área de relações com investidores no Banco do Brasil. Né? Aliás, para quem não conhece, eu conheci o Gabriel, ele trabalhava na Previ, eu trabalhei também na Previ, nós nos conhecemos lá. E engraçado que eu já começava a falar sobre a questão do Internet Banking. Né?
Internet banking hoje, porque tudo é mobile. Você pode até dizer, mas mobile é internet, né? Porque não é mais o browser, você fala o app, é o aplicativo, né? Então, as coisas elas vão mudando numa velocidade. A diferença é essa, né? A velocidade que a tecnologia está fazendo com que as novas indústrias, os novos setores, eles se atualizem, né? Quando se compara, por exemplo, com a Revolução Industrial. Eu acho que a Revolução Industrial foi o primeiro evento assim disruptivo da economia, digamos assim, né? Então você sai, você quebra isso. Poxa, quanto tempo demorou, sabe, aquele modelo da economia industrial das grandes fábricas, etc. e tal. A grande pergunta agora que a gente se fala é: e o trabalho que a gente estava acostumado a fazer até início de 2020? Eu tinha que chegar no meu escritório tal horas, saía para almoçar tal horas, voltava, saía depois para ou ir para casa, ou malhar, ou ir para um cinema, ou tomar uma cerveja com os amigos, qualquer coisa que vale. Mudou completamente hoje. Aí você começa, bom, e agora? Vamos voltar ao modelo de produção como era antigamente? Pois é. E isso sem falar também na questão cultural, né, Gabriel? Porque você Isso. tem uma geração nova que está chegando no mercado, que é a geração Z, que ela já se coloca de uma forma completamente diferente no relacionamento com empresas. Elas têm algumas bandeiras políticas, por exemplo, a questão do ESG, né? Sim. da responsabilidade socioambiental, da questão LGBT, da igualdade, da diversidade, da inclusão, né? E que, tipo assim, no setor financeiro, inclusive, eu presido o capítulo LGBT lá do Bank of America, porque a gente é difícil você falar para um jovem bem para o setor financeiro, ele olha assim, não, isso é um setor careta, porque ele é eminentemente hétero, branco, cis e masculino. Então, não tem espaço para mulher, não tem espaço para negro, não tem espaço para LGBT, que ia mais, e por aí vai. Sim. Né? Só que a sociedade ela é feita dessa coxa de retalhos, de É verdade. pessoas que são baby boomers, que nasceram no pós-guerra, Segunda Guerra, pessoas que nasceram já totalmente digitalizadas. E está todo mundo hoje se mesclando. Né? Então, assim, a gente tem muita gente jovem que foi contratada, mas que não conheceu o ambiente do escritório. E agora vai ser tudo diferente, né? Agora vai ser o virtual mais do que o real, né? Eu não, por isso que eu digo assim, eu não tenho essa bola de cristal para dizer. Eu acho que não, porque a tendência a gente que está aí querer puxar para o que a gente tinha antes. Sim, é verdade. Entendeu? Só que provavelmente vamos entrar em crise, porque na hora que a gente voltar para aquilo que era antes, aí você vai dizer, por que eu estou fazendo isso? Por que eu fico na ponte aérea direto? Pá, 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 pá. Se eu posso fazer virtual como eu estou fazendo. É. Né? As despesas de viagem das empresas, assim, elas caíram assustadoramente. Sim. Entendeu? Deixa eu só aproveitar, porque a gente já está com o nosso tempo quase acabando, o papo está muito bom, Eita. flui rápido, né, quando é bom. Mas eu queria te perguntar o seguinte, e como é que você enxerga, assim, de uma forma bem resumida, se você puder, a questão do futuro do Brasil? Assim, você acha que a gente vai conseguir quebrar um pouco essa visão tão polarizada e voltar a ser aquele povo mais tranquilo, povo amigável, ou você ainda enxerga um longo caminho, assim, nesse sentido? Cara, que pergunta difícil essa. Eu acho que o que a gente está vivendo é triste. Né? É normal as pessoas terem opiniões diferentes, mas os extremos, Buda já falava, né? Vamos escolher o caminho do meio. O extremo não é bom para ninguém. E, na realidade, a minha leitura é o seguinte, né? Quando a gente começa, sem querer entrar em política, mas falando, você tem do lado a extrema esquerda, a extrema direita, né? Uhum. Parece que eles estão distantes, como se fosse uma reta, mas na realidade para mim é um aro, entendeu? Porque eles se encontram. De Sim, tão extremos que eles são, é como se o peso da extremidade, do extremismo pesasse assim, dobrasse essa régua, e eles são muito parecidos, pois é. né? Uhum. E infelizmente eu acho que isso não é bom para qualquer país que seja, né? Mas, por outro lado, é importante como aprendizado para nós enquanto sociedade.
né? Porque coincidentemente, ou não, eu vi a sociedade civil se posicionando contra os Legal, Estados. né? É Você vê as empresas se posicionando contra o preconceito. E isso é muito legal. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump teve aquele movimento de Black Lives Matter. Cara, por mais que ele tenha tomado decisões extremamente racistas contra direitos fundamentais, etc. e tal, desrespeitando a igualdade entre as pessoas, né? O que a sociedade civil fez? Ok, ele como presidente pode ter feito, mas eu não concordo. Então, eu como empresa vou continuar apoiando. Você não vai ser demitido porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque isso, ou porque aquilo, independentemente dele ter flexibilizado. Né? Porque tem toda essa discussão, a questão da arma, do desarmamento, ppp. Ok, mas a decisão de comprar uma arma é uma decisão individual. Sim. Né? Então, nós, brasileiros, nós temos que nos apropriar do nosso país, da nossa cultura, da nossa verdade. Porque a gente tem uma tendência a jogar na mão do governo, mas o governo somos nós. Pois é. Então, o governo tem que resolver. O problema da sujeira nas ruas, o problema da violência, o problema disso ou daquilo. Poxa, a gente é o primeiro a jogar papel na rua, entendeu? A sujar as praias. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, cara, dá uma dor na consciência. Abriu hoje as Olimpíadas lá no Japão. Porra, o japonês vai na praia, ele leva o saquinho de lixo dele, o lixo que ele produz, ele vai, bota ali, entendeu? O brasileiro não. Tem aí o serviço de limpeza, eu pago meu imposto para limpar, ele tem que limpar. Cara, a gente tem que parar com isso. É como se, tipo assim, sabe, o Estado é que tem que prover, o Estado é que tem que fazer, o Estado... Por quê? Essa mentalidade que eu falei, que eu voltei lá quando eu fiz o concurso público, né? Eu tenho que mamar nas tetas do governo. Cara, não. Eu tenho que usar a minha cabeça, a minha força, a minha inteligência para eu conseguir produzir as coisas, para eu conseguir um meio de vida. E eu vou te falar uma coisa, a maior parte do brasileiro rala pra caramba. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Sabe? Então, assim, assim, o brasileiro não é preguiçoso, nós não somos preguiçosos. Agora, quando a gente fala de mercado financeiro, que é o teu programa, cara, não coloque na tua cabeça que você vai aplicar, entendeu? 10 mil e vai virar milionário. Vai ficar rico, né? Vai fazer um milagre na sua vida com 10 mil reais. Não existe, sabe? Eu tenho um CNPI, mas a minha função no Bank of America não é essa, não sou agente autônomo, não faço recomendação nem nada, mas assim, eu converso muito com meu irmão, ele assim, poxa, calma, entendeu? Claro, no nível de taxa de juros que a gente estava, de 2% e tal, você não ganhava nada. Né? Então, vamos investir em bolsa, está ótimo para N empresas aí que fizeram IPO. Mas será que elas vão realmente sobreviver? Alguém parou para dialogar e pensar assim, qual é o plano estratégico dessa empresa? Qual é o disruptor que ela vai enfrentar? Ali a tua poupança foi para o saco. Entendeu? Né? Porque, não, mas a Bolsa agora está 125 mil pontos. Cara, isso não é cassino, não é. É verdade. Entendeu? Né? Marco, então, o papo está muito gostoso, mas a gente, infelizmente, esgotou o nosso tempo. Eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade, a tua presença. Queria também agradecer a todos os nossos telespectadores nesse 1 ano do nosso programa, né? Agradeço muito aos feedbacks, a parceria de todos vocês. E contem com a gente para sempre desbravar o mercado e trazer pessoas interessantes como o Marco. Muito obrigado, Marco, por tuas palavras finais aí. Olha, obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Parabéns aí pelo 1 ano do programa. Continuei nessa batalha. Precisamos trabalhar na educação financeira do brasileiro. Essa é a realidade. O brasileiro precisa entender e dar valor ao dinheiro. E o dinheiro você ganha só com o trabalho. Tá bom? É isso. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau.